Olá, galera. Nós somos alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade, da Faculdade Multivix, e nós trouxemos para vocês da nossa disciplina de Patologia Clínica, uma enfermidade de relevância médico-veterinária muito importante e também para toda a comunidade. Nós vamos falar sobre as condições clínicas da esporotricose. O nosso grupo é formado da esquerda para a direita, por Jerusa, Mariane, Conceição e o nosso cabra aí, o Jefferson. Então vamos lá. A esporotricose, ela durante muito tempo ela foi conhecida como a doença do jardineiro, né? A doença do florista. E ela estava muito ligada com a questão da saúde ocupacional, em função nós vamos falar um pouquinho mais para frente, da relação do fungo com as pessoas que lidam com o campo, com a matéria orgânica, com a terra, tá? Mas a esporotricose, ela é uma micose subaguda, né, ou crônica, na maioria das vezes ela é benigna, restrita à pele e ao tecido subcutâneo, mas ela pode migrar para os vasos linfáticos e adjacentes, ou seja, ela pode disseminar. E ela é causada por um fungo que a gente chama de fungo dimórfico, e ele é do gênero Sporotrix, que ele tem impacto tanto na saúde do homem como na saúde dos animais. Então a gente chama isso de zoonose, né? Então ela é uma doença que acomete homens e uma variedade de animais, apesar de que o gato ele é um importante reservatório dessa doença, mas ele não é o único que é vítima, né? Ou que seja capaz de proliferar a doença, vamos dizer assim, tá bom? Então, um pouquinho do histórico em relação a essa doença, né? Para valorizar o trabalho dos pesquisadores e por que a doença vem evoluindo e ganhando relevância acadêmica. Então, em 1898, foi o primeiro caso de isolamento, né? A primeira forma em que foi descoberta a doença. Foi identificado por Benjamin Schenck, que inclusive deu o nome do fungo, né? Então, nós tivemos uma manifestação dessa doença em 1898, o primeiro caso nos Estados Unidos. No Brasil, em 1907, por Splendor e Lutz, que eles identificaram o fungo em ratos. E depois, em 1909, percebeu-se pela primeira vez a suscetibilidade dos felinos, né? Foi de forma experimental por Baumann. E em 1912, no Rio de Janeiro, já no Brasil aí, foi o primeiro caso que nós tivemos, né? De manifestação no Rio de Janeiro, inclusive um dos estados do Brasil onde nós tivemos o maior índice de casos registrados. Nos anos 50, essa infecção começou a ser demonstrada, uma infecção natural em felinos. Demonstrou-se uma predisposição maior pelos gatos em relação a um tropismo maior desse fungo nos gatos. A transmissão do felino para o homem foi registrado no Brasil, em São Paulo, em 1955. E nos anos 80 foi se percebendo então o papel do gato na transmissão desse fungo, mas sempre salientando, né, que o gato ele é uma vítima, né, que a esporotricose ela não é uma doença de gato, ela é uma doença provocada por um fungo, né, com um tropismo maior por esses animais, infelizmente. Então a etiologia da doença nós falamos, né, que ela é causada por um fungo chamado Sporotrix. Antes pensava-se que ela tinha somente uma forma, né? Então estudos mostraram mais de 5 ou 6 manifestações desse fungo, né? Uma variância desse fungo. E eles vivem saprofiticamente, né? É um fungo de vida livre, vamos dizer assim, na natureza. Mas que quando entra em contato com o tecido do ser vivo, ele se torna patogênico. E antes, ele tinha uma distribuição muito rural, né? Era específico de trabalhadores rurais. E agora ele ganhou
um formato mais cosmopolita em função da nossa relação com os animais que podem ser reservatórios desse fungo. Mas o Sporotrix, ele pode ser encontrado em folhas, casca de árvores, em poeiras, espinhos, especialmente roseiro, por isso foi conhecido como a doença da roseira ou do florista, né? Em vários outros animais, na poeira. Então, assim, é um fungo de vida livre que, quando entra em contato com o nosso tecido ou com o tecido vivo, ele ganha uma formação patogênica. Então, ele é um fungo dimórfico, como nós falamos, ele é saprófita, e ele pode ganhar esse formato aí, né, o outro formato, uma vez que ele, formato de leveduriforme, quando ele infecta os tecidos, tá? Falando um pouco agora da distribuição da epidemia, ele é um fungo de distribuição mundial, então já se descobriu a manifestação do fungo em muitos países, né, de escala planetária. Na América do Sul, a gente já foram encontrados em países como o Uruguai, o Brasil, foi encontrado também no Japão, casos nos Estados Unidos. Então, assim, é um fungo que tem essa escala planetária, com manifestações em vários países, mas que infelizmente a produção acadêmica ainda é, vamos dizer assim, relativamente baixa, se considerarmos a incidência, né, tanto endêmica como epidêmica desse fungo. Então, casos de epidemia foram registrados pela primeira vez na África do Sul, numa mina, quando o pedaço de madeira desabou e os trabalhadores dessa mina tiveram contato com o fungo, né? E também no Brasil, casos do Rio de Janeiro, que teve uma epidemia do surto, né, do fungo, causando até uma informação equivocada, né, e uma tentativa de extermínio dos gatos, o que é uma pena, né? Falta de informação da população. Então, essa epidemia, ela não atinge apenas um gênero, né? Ela comete tanto pessoas de todas as faixas etárias, masculino e feminino, né? Ambos os sexos também, né? Machos ou fêmeas, no caso dos animais. E a gente percebeu que o fungo teve uma mudança na característica epidemiológica, que antes era mais específica à zona rural, pela questão da saúde ocupacional, mas pela domesticação dos felinos, né, pela convivência nossa com os gatos e com os outros animais que são reservatórios desse fungo, então o homem acabou se contaminando com essa doença, tá? Então, no Rio de Janeiro e nos estados da região sul do país, a incidência mais forte dos casos dessa doença. E, infelizmente, não se vê ainda, não é obrigatório uma notificação nacional, notificação compulsória. Em alguns estados, os municípios se organizam e estabelecem que as clínicas veterinárias ou os hospitais que têm casos da doença que seja notificado para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, assim, como falando, os animais mais suscetíveis ao ataque ou à infestação ou à contaminação desse fungo são cães, cavalos, ratos, tatus, né? E a importância na cadeia de transmissão tem sido percebido pelos gatos. Então, como nós falamos, o tropismo maior e a preferência do fungo pelos gatos. Os cães também, né? Nós já vimos relatos, mas eles não demonstram um grau de prostração e de reação patogênica tão forte como acontece com os felinos, né? E nos humanos, ela demonstrou ser uma doença, primeiramente uma doença ocupacional, né, focada nos jardineiros, agricultores, protetores que lidam com animais, né, especialmente com gatos, médicos veterinários que, quando vão atender animais assim, acabam se contaminando. E os tutores,
né, desses animais que estão contaminados. Então, casos de epidemia estão associados a esse tipo de situação. Então, como que é o processo de transmissão? Como é que acontece a transmissão do fungo que está num ambiente natural, num formato, e ele passa a se tornar um agente patogênico? Ele acontece pela inoculação direta do fungo, né? Então, ou pela mordida, ou pela arranhadura, ou por você estar com um ferimento na pele e entrar em contato com uma terra que tem o fungo. Ou seja, se você tiver uma porta de entrada, ou por um ferimento, ou por um ataque, né, uma arranhadura, uma mordedura do animal, esse fungo vai ser inoculado e vai entrar no teu organismo, ou de forma subcutânea, ou migrar para os vasos linfáticos e possivelmente, ou pode-se ganhar também a corrente sanguínea, tá bom? Um esqueminha aí de mostrar a questão da patogenia então nós temos ali o fungo, né, o Sporotrix, ele vai entrar em contato com a pele lesionada, né, seja pela ferida ou pelo ataque do animal, né, ou você se machucar numa madeira que tem o fungo, enfim. Quando a sua pele é lesionada, então ele vai entrar, primeiramente ele pode, uma porta de entrada pelo tecido subcutâneo, aí ele vai desenvolver o que a gente chama de forma fixa, cutânea fixa da doença. O outro formato aí é atingir o sistema linfático. Aí ele vai disseminar a forma linfocutânea. Depois ele pode migrar para a corrente sanguínea e apresentar a forma disseminada. Tá? Então, assim, essas são as 3 formas de patogenia da doença, ou subcutânea, linfática ou pela corrente sanguínea. E aí, cada um delas, o efeito disso daí vai depender muito da carga parasitária, né, que o tecido recebeu, e a profundidade também, em que o fungo penetrou nos tecidos, tá? Então, esses aspectos clínicos, como o animal ou a pessoa vai responder a essa contaminação, vai depender da resposta imunológica do hospedeiro. Então, tem indivíduos que conseguem combater o vírus antes que ele se dissemine. Vai depender também da carga parasitária e da profundidade, como eu falei. E outro fator também seria a tolerância térmica daquela cepa, né, que eles se dão muito bem em temperaturas quentes. Então, ele se instala e gosta dessas temperaturas. Então, como nós mencionamos naquele esquema, os aspectos clínicos, né, e o formato em que a doença apresenta, ela pode se dar por essas formas aí, a forma linfocutânea, cutânea fixa ou localizada, a forma cutânea disseminada e a forma extracutânea. Ai, gente, desculpa. Quais são os sintomas de quem está com esporotricose? Nos casos mais graves, pode haver um comprometimento generalizado do organismo de quem está com a doença, né? O animal fica apático, né? Perda de apetite, tem febre, perda de peso, tem o aspecto do trato respiratório também, né? O animal tem dificuldade de respirar, ele ganha uma infecção respiratória, tosse, e as lesões que são muito fortes e características, no caso dos gatos, né, nas orelhas, no focinho, na cauda. Então, são feridas que não saram, né? Elas ficam com uma crosta por cima e por baixo a infecção está instalada. Então, assim, é uma doença que prostra bastante quem comete, de tratamento demorado, vamos ver ali mais para frente um pouquinho, e que exige muita disciplina de quem está cuidando desse animal doente ou de quem está com essa doença, tá? Então, se para diagnosticar, porque a esporotricose ela pode ser confundida com outras doenças, né, leishmaniose, por exemplo, que também provocam feridas. Então, há que se fazer um diagnóstico para se ter a certeza de que está se tratando esporotricose.
Então, a anamnese ela é importante, né? Levantar todos os aspectos, por onde andou, se teve contato com gatos, se foi mordido por animal, ou se mexeu com planta, né? Levantar todos os aspectos zoonóticos associados à doença. Os exames físicos e dermatológicos são importantes e exames laboratoriais também. Então, assim, o exame de pele, né? A citologia, ela na rotina, principalmente na nossa região aqui, é o mais realizado. Pode fazer exames, né, sorológicos também, mas na rotina do médico veterinário que a gente percebe por aqui, lança-se mais de se fazer a coleta, né, por suave e fazer a lâmina. Então, esse daí, ó, umas imagens com o isolamento para o isolamento e identificação do fungo, né? Ali a gente está vendo à esquerda aí, na primeira imagem, uma colônia, e ali a manifestação da lâmina do fungo, né? Em forma de como se fosse galhos, né? Uma roseirazinha assim. Né? A coleta ali por suave do animal que está com suspeita de esporotricose. Então, assim, para o diagnóstico, a gente pode levantar, né, 3 perfis. Por exemplo, o perfil hematológico, que não é, pelo hemograma, não se observa necessariamente a presença do fungo, mas alterações relacionadas ao nível de infecção, né, por neutrófilos. Então, o animal que está com essa doença, ele desenvolve uma contaminação muito forte e os dados, né, os índices ligados a leucócitos fica bastante aumentado, né? E o perfil bioquímico, então, assim, esses outros exames, além da coleta, né, por suave para fazer a lâmina, esses exames hematológicos, bioquímico e urinário, eles servem para poder, uma vez confirmada a doença, estabelecer o quadro geral do animal, né? O nível de infecção, no caso dos exames bioquímicos, verificar o estado de prostração do animal, doenças hepáticas, doenças renais, ou seja, se ela ganhou a forma disseminada, e o sistema vai estar prejudicado como um todo. Então, observar esses dados gerais do quadro de quem está com a doença é importante para entrar com medicação de suporte, né? Assim, por exemplo, como a coleta de urina, ela pode ver a função renal do animal e outros associados também à questão hepática. Então, esse conjunto de exames, uma vez confirmada a doença, ela é importante para o prognóstico do animal ou de quem está com a doença. O tratamento mais utilizado, e hoje que se conhece na literatura, em todos que foram pesquisados, é o itraconazol e o iodeto de potássio. Então, o itraconazol hoje é o o antifúngico que tem se revelado eficiente no combate, né, no tratamento do fungo. Mas o tratamento ele precisa ser feito a longo prazo, né? Tem que ficar meses tratando da doença e acompanhando a evolução, né? Refazendo os exames e observando o quadro de melhoria do animal. Então, existem também, além do tratamento medicamentoso, também a gente tem que observar medidas de controle, né? Medidas profiláticas para evitar a disseminação da doença e contaminação de outros indivíduos. Então, assim, informações a respeito da esporotricose, forma de contaminação, orientar tutores sobre castração, sobre evitar que o animal vá à rua. Quando você for manejar a terra, né, usar luvas específicas para isso, né? Quando for lidar com um animal doente, tomar cuidado com a limpeza do ambiente. Então, assim, não existe uma vacina ainda para a esporotricose, né? Mas existe medidas de biossegurança que podem e que são eficientes no controle para evitar a contaminação de quem lida com um animal doente ou para quem lida com matéria orgânica que possa entrar em contato com o fungo. O prognóstico do animal, quem tem esporotricose tem uma doença fatal?
Não, né? Então, a gente tem muitos casos de animais que se recuperaram, que tiveram uma vida normal. Então, o prognóstico vai variar de que fatores? De como o sistema imunológico desse animal está, né, quando ele foi acometido, o nível de patogenicidade do fungo, né? Se o diagnóstico veio mais cedo ou mais tardio, se o tratamento foi feito da forma indicada e da forma adequada. Então, assim, vários fatores vão colaborar para o sucesso ou insucesso do tratamento, para que o animal sobreviva ou que ele venha a óbito. Tá? Então, esses fatores são importantes. Essas são as nossas referências, as que nós conseguimos localizar, né? E fundamentar o nosso trabalho e a nossa fala. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir com clareza e que vocês tenham gostado também.